Olá, pessoal! Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Origens, o último episódio da nossa primeira temporada. Gabi Maciel, Lisa Giottini, estamos aqui para encerrar e fazer alguns cruzamentos aí quânticos de informações, né, amiga? Para a gente seguir dando mais forma, geometria e sentido dentro dos nossos estudos, dentro das nossas partilhas. Então, se você já vem nos acompanhando até aqui, uma dica que eu dou é se permita se conectar com o seu sentir nesses episódios. A gente vai lançar, né, amiga, esses episódios trazendo também muitas referências para quem quiser se aprofundar nessa jornada com a gente. Nós fechamos o nosso penúltimo episódio aí falando de um tema extremamente complexo e profundo, em que a gente quer explorar mais. E só para vocês entenderem a dinâmica, essa primeira temporada, a gente está literalmente abrindo um panorama de assuntos complexos, profundos, e que a gente quer aprofundar nas temáticas nos próximos episódios. Então, fica com a gente. E a gente segue aqui agora, né, amiga, falando sobre como que esse DNA que a gente explorou de uma maneira extremamente complexa no episódio passado, como que a gente traz esse contexto desse micro para o nosso contexto de presente e futuros, né? Presentes e futuros. Presentes e futuros. E é até uma curiosidade, né, amiga? Porque muita gente pergunta, né? O porquê que esse S entre parênteses, né? O que é essa complexidade e essas muitas linhas de tempo, e que para muitos pode parecer complexa, mas à medida que a gente vai abrindo o nosso campo de visão, seja ele físico ou multidimensional, a gente abre para esse campo infinito de possibilidades, tanto de origens, quanto de presentes, quanto de futuros. Então vamos abrir o nosso último episódio e eu passo a palavra a você, amiga. É uma honra chegar nesse último episódio. Eu acho que a gente foi tendo uma ideia do que seria no planejamento desse podcast, aí foi vivendo cada um deles. Sim. E o quanto a gente aprofundou, mergulhou e aprendeu, mas a gente se expandiu em consciência. Então acho que hoje o episódio poderia se chamar consciência, tá, gente? Gente, futuros, Exato. origens, tem tudo a ver com uma jornada de tempo e consciência. Ela é muito repetida de muitos lugares. A gente terminou o último episódio dizendo que a semente divina permaneceu nessa linhagem que a gente está estudando agora dos últimos 10 mil anos, mas ele foi precursor de Atlantes, de Lemurianos, do estalar da vida, tal qual a gente conhece. E desse lugar, a gente termina dizendo que a queda não foi só da matéria, dos corpos que afundaram, da terra que afundou, mas que foi da consciência, né? A leitura do livro que eu trouxe propõe que caiu de 90% de consciência, onde você é e trabalha conectado com o universo, com a fonte, com tudo que é multidimensional, para 30%, aonde você de fato densifica, né? E aí, eu que tenho trabalhos na área de tecnologia, inovação e que chama Futuros, entre parênteses também o S, eu faço as pazes, então, com Lemúria. E eu chego nesse episódio. Com Lemúria. Na verdade, assim, a palavra talvez nem seja paz. Agora eu entendo aonde eu me conecto com Lemúria, que tem a ver com menos a tecnologia e mais a consciência. Isso é toda a base do meu trabalho lá, né, na Matrix, enfim, no mundo organizado e corporativo, que tem a ver com dizer sobre nós precisamos de melhores humanos mais conscientes, expandidos na sua consciência, para lidar com o poderio tecnológico que está vendo. Então, nunca foi sobre desenvolver tecnologia, expandir tecnologia somente, mas expandir a consciência. Exato. Porque é uma frase que eu repito bastante, que é toda vez que alta tecnologia encontra baixa humanidade, a gente não tem permissão de ficar com aquela tecnologia por muito tempo. Ou afunda tudo, ou vem um cometa, ou né? A gente acaba desaparecendo enquanto realidade material, as almas voltam e começa de novo, sem aquela capa mais andada no planeta Terra, desenvolvida, enfim, tecnologicamente falando. O ponto todo é que eu vou para cá, para esse episódio, eu vou refrasear, né? Eu vou pegar essa frase e vou colocá-la da seguinte forma: alta tecnologia encontrando baixa consciência é que a gente tem a perda Exato. da multidimensionalidade, do atemporal das coisas. E aí, toda a jornada do episódio, eu acho que a gente vai ter que fazer uma dança entre presente e futuro, porque a gente falou muito de passados até agora. Exato. Então vamos pro primeiro episódio, primeiro slide, Gabriel, por favor.
Acho que tem a ver com a última coisa que a gente falou, para a gente poder fazer a ponte e chegar na parte final do episódio, que aqui tá, nosso coração está pulsando. Então ele diz assim que permita que seu DNA reconheça e acesse os campos de consciência atemporais presentes nessa geometria, que é a geometria que a gente falou em vários movimentos, flor da vida, semente da vida, árvore da vida, curva de Metatron. Eu acho que tem porque na verdade ele ajuda a gente a entender essa multidimensão, até pela forma que ele informa, né? Que a Gabi fala tanto, até a forma que ele se dá. Então, o próximo. Quando eu falo que esse episódio podia se chamar Uma Jornada de Tempo e Consciência, todos os estudos que falam de geometria sagrada, os perfis que a gente segue, os livros que a gente lê, já falam que a jornada não é no tempo, a jornada é na consciência. Só que eu vindo pra cá hoje gravar o episódio, eu tive aquele momento, sabe? Onde o tempo para, os portais se abrem, e eu consigo ter uma canalização para entender. Porque desde os filmes que a gente vê hoje de ficção, que traz o tempo como algo não linear, mas uma espiral, né? Uma elíptica. Você assiste desde o Flash, que é para adolescente, até o Doutor Estranho, ele tá falando sobre dimensões e que o tempo, ele é essa coisa que você captura não linearmente. Mas entre eu assistir aquilo e eu de fato entender por que o tempo algumas vezes me pareceu e me parece ainda linear, e das outras, eu já estou tendo outras experiências de tempo, eu acho que é o que a gente quer chegar nesse episódio aqui. Mas antes de chegar nessa parte experiencial, dentro do metrô aqui de São Paulo que eu tive hoje, eu queria trazer primeiro o presente, né? Os presentes que a gente coloca em Origens. E a gente acha que presente é só o hoje, ou só desde quando você nasceu, ou então os últimos 500 anos que a gente está fazendo resgates importantes, né? Seja étnico, seja de orientações. Mas esses resgates, eles vão até, sei lá, 500, 700, 800 anos. E a gente está falando de resgates há pelo menos 2.000 anos, né? Então, quando a gente tem aqui a história do Egito, ele vai mais ou menos e acaba com Cleópatra lá, que a gente falou que foi só o Império Romano veio pôr um fim em algo que nas almas já estavam bastante envolvidas, a consciência já estava muito densificada. A gente vai entender presente, então, a partir do Império Romano, que tem a ver com 300 a.C., nascimento para o ocidente do Cristo, né, que a gente entende o nascimento dele, o novo calendário gregoriano, que, embora a gente conte 2024, ele foi instalado lá por volta de 1300, e a partir daí, isso tudo é presente na nossa linha do tempo, tá? Nós ainda somos essa mesma humanidade densificada, que perdeu a consciência, que perdeu a capacidade de ser multidimensional, e a gente foi de uma jornada onde, cara, o que é aquilo nessa religião, ou melhor, nessa região do planeta que é o povo egípcio, com todo esse esplendor por milênios, e aí a gente vem para a história da humanidade após aquilo que foi Império Romano, todas as guerras do Oriente Médio, Jerusalém. Cara, Jerusalém foi a cidade do planeta mais invadida e destruída. Se eu não me engano, foram mais de 13 vezes, entendeu? Então invade, destrói tudo, começa de novo, invade, destrói. Tem algumas coisas que acontecem em alguns lugares do planeta que a gente vai continuar insistindo, seja por chakra planetário, seja por portal multidimensional, seja por simplesmente por tudo isso junto, mais os avatares habitando o mesmo lugar, entendeu? A gente está numa época onde essa Terra está em um processo muito desafiador, né, de violência, de guerras, de desentendimentos. E, de novo, vai esse tempo circular, dando a volta e voltando na mesma oportunidade da gente integrar sombra e luz. A outra parte tudo bem, ele foi um império para o mundo ocidental durante 300 a.C. até mais ou menos 1300. 1.600 anos é muita coisa. E esses 1.600 anos, geralmente a gente bota tudo na conta da pré-Idade Média, ou começo da Idade Média. 1.000 anos do nascimento até o ano 1000, a gente nem diz o que estava acontecendo ali. Eram os feudos, eram os... Você sabe contar a história desses primeiros 1.000 anos do nosso tempo gregoriano agora? Não sabe, nem eu direito. Então, desse lugar, a não ser que você viva e vá a fundo e é um historiador e alguém que de fato viva a história com profundidade, a média populacional não sabe. O que, para Lígia, e eu acho que na nossa conversa você tende a concordar comigo, amiga, tem a ver com o grande apagar, né, do resto de consciência mapeado no planeta Terra. Então, quando os romanos vão e chegam nos impérios
e destrói, por exemplo, uma biblioteca de Alexandria, onde Cleópatra estava juntando o conhecimento que dava acessos e expansão de consciência sobre a história da humanidade. Lá não tinha só, os egípcios começaram aqui, os babilônios começaram lá. Provavelmente lá estavam todos os mapeamentos disso que a gente hoje conta como metafísica. Né? Quem eram esses astronautas que a gente endeusou? Quem eram essas manipulações genéticas que deu origem às sementes estelares? Quem são os seres de Atlântida, de Lemúria? Eu imagino que tudo isso estava contado nessa biblioteca também, ademais do conhecimento da época. Então, quando eles fazem esse simbolismo de destruir a biblioteca de Alexandria, que dizem que não foi destruída, né, amiga? Eles capturaram e levaram para Roma. Opa! Como todo o grande império que hoje, de repente, está lá na biblioteca do Vaticano. Eles passaram a fazer essas mesmas coisas. Então, tem todo esse processo de seja os templários, seja toda essa cavalaria, esse escravizar das raças. O que eu tenho para mim é que foi um grande apagar, né? Eu faço sofrer o corpo humano para que aquela alma que está habitando, né, ressoante naquele processo, viva só na matéria, viva só no presente, né? Quem acaba sendo escravizado tem muito pouco não dá nem para dizer sobrevivente, é um ser que foi escravizado, então tem muito sofrimento, né? E fomos assim por todo esse processo, até 1700, basicamente. A gente escravizou muito da humanidade, né? Um povo subestimando o outro, e assim a gente ficou nas guerras, nos dividindo e sendo controlados pela ira e pela raiva. E assim, desculpa, não tem como encarnar nessa época da humanidade e não adquirir karma. E não adquirir essas memórias, né, amiga? Essas memórias doloridas, né? Nós Exato. sofremos violência e nós somos violadores e violadores. Sim. Então, assim, era uma época que não tem como não fugir desses processos de A sobreposição de poder, né? Né, amiga? Que é o que a gente falou nos episódios passados, de que essa segregação, essa dualização, e a concretude disso vem justamente de você destruir para não conseguir reconectar, para que a gente perdesse esse fio condutor dos registros das memórias, e que, se a gente for colocar dentro do panorama que a gente já vem trazendo nos episódios, a gente pode olhar isso a nível de civilização, a nível de povo, a nível de raças, aonde você quer apagar uma raça porque ela carrega um código genético que você não deseja que seja transmitido, né? Que facilite algumas coisas. Então, você apaga, você sobrepõe o seu poder sobre uma geometria, sobre uma genética, e dentro dessa sobreposição, você se coloca numa hierarquização de que você é melhor do que o outro, né? E aí, naturalmente, você vai desligando campos dessa história e a gente vai perdendo o sentido da vida, né? Exatamente. Então, para a Lígia, para a Gabi, aqui a gente acaba concordando que o primeiro milênio desse nosso 2 milênios e 24 anos tem a ver com um grande apagar. Uma busca incessante pelo Império Romano, que era quem estava ali, né, aonde o mundo estava acontecendo mais potentemente, capturando todas as coisas, desde Jerusalém, Egito, capturando o que era de matéria e conhecimento e guardando, escravizando os povos, nos dividindo, nos colocando contra, e tudo aquilo que estava acontecendo, seja os cristãos, ou qualquer que seja a linhagem que trazia um pouco mais de expansão através do divino, do amor, e do belo, enfim, da conexão com o outro, era perseguido. Exato. Então, um grande apagar da história das origens da humanidade. Aí, a partir de 1300, começa esse lugar de igreja católica, de fato se instituem ali como grande igreja, porque até então não era isso. Então, os principais linhagens, né, que depois se tornou grandes guerreiros da Igreja Católica, que era o Loyola. Ele era um grande comandante romano, e ele se transformou o chefe dos jesuítas, e ali os jesuítas, o braço quase armado. Com a espada de Deus, indo pelo planeta, continuando, desbravando e buscando o que importava, né, de mapeamento, que aí vem para as Américas, esse lugar todo, continuando pegando aquilo que conta as nossas histórias aqui nas Américas
E, como o Gabi falou, potencialmente apagando DNAs importantes, seja na forma de escravização, seja no dizimar mesmo. Dizimar. Daqueles corpos, entendeu? Sim, sim. Tanto que tem algumas linhas metafísicas, quando chega aqui essa parte toda das cruzadas, dos templários, que tenta preservar a linhagem do Cristo com a Madalena, que por si só já são muitos episódios, eles vão guardando, né, esse santo grau. Santo grau. Na verdade, guardando uma genética Exato. dizimada, né? Essa genética que talvez facilite a vinda de seres com mais expansão de consciência. E hoje está permeada em todas as etnias da raça humana. E também tem toda essa coisa dos incas, dos maias, que a gente tem história de que, por exemplo, civilizações inteiras desapareciam aqui na Mesoamérica. Exato. Tipo, eu não vou deixar a minha genética ser violentada ou violada dessa forma para uma inconsequência de poucos, né? Exato, e que são registros, né, amiga, que a gente tem, e até um livro que não está aqui nas nossas referências para quem está assistindo em vídeo, mas que está no Kindle, né, que é o Alma Brasileira. Sim. E é uma referência que eu quero deixar aqui, que é uma referência recente que a gente acessou, e que traz muito essa costura que você está trazendo, né, amiga, principalmente a questão da ocupação da América, né, tendo em vista que a América né, e para os nossos ancestrais era uma terra de reunificação de povos. Então, era uma terra que, mesmo antes das grandes navegações, desse movimento das cruzadas, já se sabia, porque quando o Império Romano foi lá até Cleópatra, ela já tinha, né, no Egito, já se tinha conhecimento dessa terra sagrada, de uma biodiversidade, seja animal, seja vegetal, com plantas de medicina de poder, que foram encontradas em processo de mumificação no Egito muito antes das cruzadas dos portugueses e dos espanhóis e ingleses, e que é um outro universo também que a gente não vai explorar aqui agora, mas que cabe também a gente compreender como que grandes civilizações desapareceram da noite pro dia, e que está registrado nos livros dessas grandes cruzadas, que ouviu-se falar de um povo, quando se chegou esse povo não se encontrou nada. Machu Picchu está ali para provar isso, né? Em que a civilização simplesmente desapareceu. Para justamente preservar esses registros de algum lugar, de alguma forma, para que no momento certo, que é o que a gente vai falar de futuros, a gente possa reativar essa consciência transitando nesse espaço-tempo, que é o que a gente está trazendo aqui como inspiração no Origens, e assim como Vanessa e Ronaldo, nossos amigos em Vozes Ancestrais, estão fazendo, para que cada um seja capaz, esteja apto a reconectar a sua geometria aí para acessar essas memórias. E as Américas são a parte terrena da Terra que de um lado tinha do outro tinha Lemúria. Então é aqui que se encontrou. É aqui que se encontrou tudo e todos. Lugares. E eu acho que essa é a beleza, sabe? Então, cada um desses tópicos de presente a gente vai abrir na próxima temporada para explorar. Mas a gente queria trazer aqui como muito... Então, incas, maias, celtas, astecas, civilização amazônica, tem pirâmides, tem saberes, tem profundidades, eles foram dizimados ou se desapareceram, né? E a gente vai colocar esse C mesmo, porque a gente tem dúvidas, algumas delas. Por exemplo, os seres... lá das pirâmides que a gente vê próximo da cidade do México, a do Sol, a da Lua, ninguém sabe exatamente quem foram aqueles seres, sabe? Exato, tem diferença, até porque... Foram. Exato, até porque tem diferença de material de construção das pirâmides, né? Os povos do sambaquis aqui... Exato. A gente tem bastante coisa ali no litoral de Santa Catarina. Também não sabe quem eles são. A gente chama de sambaquis porque eles deixaram as montanhas como túmulo barra... Enfim, ali... E é assim que a gente chama isso, porque a gente chama aquilo de sambaquis. Que é uma civilização, né, amiga, que muito pouco estudada, que também desapareceu, e que a gente tem o registro, mas a gente não tem o DNA. Entende? Doido. Então, assim, existe até um denominador comum desses povos. A gente tem as construções, a gente tem os registros, a gente tem a parte dessa história oral, mas não se tem o DNA. A gente não tem o DNA desses povos. E, curiosamente, né, abrindo um parênteses, eu fui num show ontem. Não sabemos, né, amiga? A gente não sabe. Então, se alguém aí
tem Da ciência da ciência que está mapeando, por favor, nos traga, Mas não porque é coisa que tá guardado. porque até fui no show ontem que, curiosamente, a cantora, que é uma irlandesa, Ayla, ela canta são cantos sagrados, e um dos cantos ela canta numa linguagem que foi extinta há 6.000 anos, e que pouco se sabe desse povo lá, dos nórdicos, pouco se sabe. A tradição oral, que era a forma como... E aí, um outro parênteses, já fica aí um gancho nesse tempo aí que a gente está falando, que é um universo muito profundo a ser explorado, que, tendo em vista que esses povos, nas cruzadas e nesse processo de dominação, a única forma de não se dominar é pela tradição oral, preservando essa tradição, porque o registro você pode corromper, o material que está lá no Vaticano, mas essa tradição oral e os símbolos, como os sambaquis, eles são atemporais. Eles estão além daquilo que a nossa capacidade nesse momento consegue traduzir, né? Então ela conta, né, que ela gostaria muito de ter conhecido esse povo, que é um povo que deixou cantos sagrados de conexão e que é transmitido por via oral para esses povos. Então, quando a gente vai para esse lugar, a gente tem essa oportunidade de reconectar, que também faz com que a gente ative, vibre junto com esse povo através de um espaço-tempo em que a gente rompe essa barreira, e aí a gente abre o nosso campo, que é a nossa jornada de cura com origens, né, amiga? Venhamos e convenhamos. Sim. A hora que a gente entra em ressonância desse lugar, vem, e as chaves viram, e a gente dá... Nossa, acessei uma cura. Putz, acessei outra. E a gente vai expandindo e conseguindo trazer aqui de uma maneira mais traduzida pelo nosso canal, os nossos aprendizados. Sem dúvida. Né? Então, é uma jornada, gente, muito, muito especial, tem sido. Bom, aí continuando então a nossa linha do tempo, Gabi, a gente passa desses povos aqui, que os descobridores, né, das Américas encontraram. Não, pode continuar, volta lá um pouquinho. E ainda tem todo o processo de Revolução Industrial, porque aí cessa o domínio, que foi dos romanos / italianos, durante 2.000 anos, gente, 300 a.C. até 1700, quando vem a primeira Revolução Industrial. O comando do mundo passa ali para ingleses, franceses / portugueses, ibéricos, ali, espanhóis, por conta das navegações e da nova descoberta. E aí deixa de ser algo baseado... porque a Idade Média foi muito esse lugar. Enquanto agora eu sou igreja, eu segurava você com a escravização / o poder bélico. E aí as almas vão reencarnatoriamente, vem e vai aprendendo coisas, né? Exato. Não permitem mais ser escravizadas pelo corpo físico. Então eu vou te escravizar pelo medo. Então passa do horror, do terror, que é uma guerra, por uma escravização espiritual. E aí tudo que uma igreja católica fez na Idade Média, que o resto dos portais, que eram a mulher, as feiticeiras, os livros que sobravam, eles queimavam tudo. Os templos, os portais sagrados de peregrinação, se construíram grandes igrejas em cima, né? Então, assim, foi apagando o restinho que sobrou, foi apagando, e apagando na pessoa, colocando no humano um medo kármico gigante. E aí vem, e de novo, a dança da reencarnação, né? Que até então a gente vai falar, ainda na mentalidade baixa, eu entendi como linear, vem e volta, até que chega a próxima era, que é o 1700, Revolução Industrial, ciência, iluminismo, blá, 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 quebra com a religiosidade, ou melhor, com a religião vigente, e começa a se falar do tipo, então agora quem manda é a tecnologia, o progresso, a ciência, o dinheiro. Que escravizou e que também deixou todo mundo com o mesmo medo, só que numa outra parte dessa espiral, por isso do templo ser circular, né, ser elíptico. Bom, vieram guerras, isso já mais próximo aqui, né? Primeira e Segunda Guerra. Também bem estranha, assim, né? De uma Primeira Guerra mais com uma característica de apagar as linhagens reais. Exato. Que até então é o resquício do que eles entendiam e se organizavam ali como início, né? Então, como é que eu extermino todos os imperadores da Europa em pouco tempo? E foi assim que foi. Exato. Né? A começar dos czares na Rússia, reis ingleses e todas as revoluções do povo. Mas também tem aí um outro episódio, guarda isso, pra mim a Primeira Guerra tem a ver com extermínio de DNA real. E aí vem a Segunda Guerra,
com Hitler fazendo o que fez, buscando um determinado DNA, buscando peças mágicas e potentes ao redor Do mundo. O mundo. Reich 4 já existe. Exato. Implementar no resto do mundo o Reich 3. Exato. O que era isso, entendeu? A guerra que a gente conhece pela história Não. é uma. Tem a guerra que a gente conhece aqui pela metafísica e pela história, que é outra. E aí acaba o Tratado de Paz, divide-se o mundo em uma dualidade, comunismo e capitalismo, que é um mundo que a gente sabe contar melhor pós-Segunda Guerra. Exato. Porque nossos pais, avós, ou a gente mesmo está vivente, pertencente a essa história muito recente. E aí vem, a partir dos anos 2000, um avanço gigantesco tecnológico, que quem vai para a linha ufológica fala que não é bem descoberta, mas uma transferência de tecnologia. A gente também vai abrir episódios falando tudo que a gente estuda através de o incidente Roosevelt e todos os outros possíveis incidentes com seres extraterrestres chegando e a gente recebendo uma transferência potencial de tecnologia. E aí volta na conta das guerras. As guerras trazem um monte de tecnologia, é verdade. Mas tem portas de entrada, né? Toda a grande tecnologia, muitas vezes, tem financiamento militar por trás. Mesmo as empresas, eu posso contar algumas histórias que eu sei. E desse lugar, estamos hoje aqui, né? Exato. Esse é o grande presentão. Vários presentes desses 2000 anos. Então, a gente tem que começar a se perguntar, é muito pouca história que a gente sabe contar, que é a Idade das Trevas, depois a Revolução Industrial 1, 2 e 3, as duas guerras, é o que a gente sabe contar. Exato. Milênio, cara, é muito tempo. Imagina você estar em 2024 e agora você tentar imaginar 3024, que a gente está 1000 anos na frente. Não sei nem se a gente vai lembrar, né? Dia muito 2024. Então, assim, desse lugar é importante situar o presente como um grande esquecimento. Nível DNA, nível histórico, micro, macro, para onde você olhar foi um apagar. Foi um apagar, né, Miguel? A gente tá falando de um lugar, né, que a gente começou a compactar, espremer, e criando vazios aí de conexão. Um grande nada. Um grande nada, do que a gente estava falando no episódio passado, nos 2 últimos, né? E aí você cria um big hiato para uma massa muito pequena de consciência e de informação e que a gente não vê sentido nela. Exatamente. A gente não vê sentido, eu pelo menos, né? Eu não via sentido naquilo que eu estudava e naquela linha que se contava. E eu falei, tá, mas qual que era o objetivo de tudo isso? O porquê de tudo isso? E de onde veio tudo isso, né? Que são os nossos grandes questionamentos, as nossas grandes dúvidas. E que foi o que fez a gente estar aqui hoje falando sobre origens, né? Exato. E aí começa a vir esse Origens Futuros, né? Lá em 2019, essa parte, tanto que a gente colocou muito dos nossos estudos na história, levantar, né, a primeira parte toda das civilizações, aquilo que a gente tinha na ciência, na arqueologia, na metafísica, na espiritualidade. A gente colocou um grande esforço também na geometria, tudo aquilo. Só que esse daqui virou um slidezinho, o presente virou um slidezinho pequenininho e o futuro também virou um slidezinho pequenininho. A gente fala sobre transição planetária, que começou lá, né, por volta de 89, mas veio vindo mais fortemente a partir de 2012, né? Os maias meio que estavam certos. Sim. Aí que eles pararam ali, né? Para eles o fim do mundo era ali, porque dentro da visão deles de mundo, a história seria contada desse lugar que a gente está falando aqui, porque é multi. Exato. Não era um fim, era um começo dentro de uma nova visão. Um novo tempo. De um novo tempo, exato. Um novo olhar para o tempo. Exato. Então a gente entende que futuros tem a ver com transição planetária, realidades planetárias distintas, novas frequências, energias avatáricas, ativação dos centros de energias e DNAs. Aquilo, quando a gente escreveu esse slide lá entre 2018 e 2019, a gente não tinha a profundidade que a gente tem hoje nessas histórias, mas mais a profundidade intelectual e do conhecimento, da consciência. Eu acho que a gente tem jornadas pessoais de experiência com o tempo, que aqui é uma jornada de tempo, gente, futuro, passado, presente. A experiência de não ser mais linear e ser, de fato, algo que eu acho que é para além da elíptica. A elíptica ainda é a transição, né? Quando não existe mais tempo, é que, de fato, nós chegamos. Exato. Entendeu? Então, não sei se você quer continuar falando daqui, ou se a gente pode ir pro próximo passo. Sim, eu acho válido, enquanto o Gabi troca aí a nossa tela, a gente entender, né, amiga, que tudo que a gente está experienciando e toda a nossa busca é para
É pra isso, né? né? Novo no É ano. pra esse novo humano, de um lugar muito... E que, de fato, dentro dessa cronologia que você trouxe de origens até agora, da nossa dedicação e do como a gente abriu de um passado, foi muito mais por nós, né? Porque a gente se conectava desse lugar e era uma certa necessidade nossa de abrir essas janelas multidimensionais na nossa fala para as pessoas, para que cada um pudesse se conectar, mas antes de mais nada, para fazer sentido para a gente chegar até aqui, mas com essas portas de passado abertas, não óbvias daquilo que é contado para gente. Então a gente abriu, contextualizou, trouxe o ponto para o presente, que é isso que a gente está fazendo, que foram 2000 anos de história, de um presente bem, bem estranho, né? E que a gente não estudou nada de presente. A gente não saiu do A presente. gente não saiu, né? E Nunca entrou no futuro. nunca entrou no futuro. E aí, assim, tá, e que futuro é esse? Que futuros são esses, né? E, antes de mais nada, a primeira pergunta é: que humano é esse que vai habitar esses cenários futuros? E aí, quando no meu trabalho mais, né, conhecido lá no Futuros, Voices, vocês me vêm falando, a gente não habita o mesmo espaço, mas não o mesmo tempo, que a gente vai ter muitos futuros, que todos eles vão acontecer provavelmente ao mesmo tempo. Aqui a gente pode falar abertamente, né? Baseado no que eu falo um negócio desse? Baseado nesses estudos, porque quanto mais expandido tiver o ser, a consciência, a integralidade, os resgates, as curas, cara, mais ele vai ser um grande alquimista, uma grande alquimista da matéria vivida. Então, todos as frequências, essa é a transição. Vai ter gente perdida no tempo, talvez lá na frequência dos romanos, sim, né? Jesus Cristo ali, aquela frequência altamente violenta, escravizadora, pessoas perdidas na Idade Média, pessoas que não saem do materialismo das revoluções industriais e de um renascentismo que quebra com uma espiritualidade. Mas é melhor quebrar, porque aquilo nem era espiritualidade, aquilo era o maior das possíveis, né, formas de escravizar os humanos. Para, de fato, agora o tempo eu preciso integrar essa ponte espiritual para, de fato, a gente conseguir entrar no multidimensional. Então, o que eu posso contar aqui para vocês, antes de falar um pouco das características do novo humano, é como é que foi a minha jornada de 2019 para cá com o tempo, com a nova concepção de tempo que culmina com a vinda no metrô hoje e, de fato, falar, eu entendi. Então, quando eu saio do meu processo organizado, embora a nossa história de vida, de muitas vidas, tenha a ver com a intelectualidade da espiritualidade, vou falar na primeira pessoa, eu estudei muitas religiões, participei de várias, lia tudo, sabia tudo, mas eu tinha muito pouco ativado mesmo, hoje posso falar no meu DNA, eu tinha muito pouca experiência multidimensional. Eu era uma grande biblioteca de várias linhas de religiões e espiritualidades que são viventes hoje. De 2016, 15, 14, 15, que eu começo a ter vários quebras físicos da saúde, e que é muito comum, né? Depois, se você também participou, a partir de 2012, teve um aprofundar, a sua vida não faz mais sentido a partir de 2015, 2016, conta pra gente, porque isso são dados, tá? Tem algo no planeta frequencial que estava chegando, seja mais luz, seja cinturão de fóton, seja qual for a história que a gente estava entrando, tinha mais consciência chegando no planeta. Desse lugar, para mim também aconteceu, e eu comecei a ter que resgatar um feminino. De lá para cá, foi 2017, 2018, eu mudo de trabalho, eu faço várias terapias, curas, acessos de linha do tempo, outras realidades. Até 2019, eu ainda entendia tempo como reencarnatório. Eu conseguia ver toda a lógica do tipo, tem karma, tem dharma, tem pessoas que eu tô mais próximas, tem outras vidas, eu conseguia enxergar, eu tinha acesso, eu tinha visões, eu tinha terapias. Fui mãe numa pandemia. E eu estava presa a um espaço, todos nós estávamos. E para mim a experiência do tempo era, eu levava minha filha sozinha, numa hora que não tinha ninguém, debaixo da Moreira, numa pracinha em São Paulo. E eu tinha claramente visões de tempos, de espaços, de seres que fui eu, que não fui eu, debaixo da Moreira. Era a loucura da loucura. E a gente trocava, eu falava, né? O Gustavo Nogueira também me ajudou bastante, que é um amigo que tem um laboratório do tempo. O que está acontecendo? Foram as minhas primeiras experiências de tempo não linear. A gente conversava aqui, conversava em outros lugares. E o que veio para mim foi muito desse lugar. A consciência também te visita. Você agora, nesse momento do espaço, é uma mãe pandêmica
que de alguma forma está fazendo um campo de consciência para esse bebê que veio vir amorosamente, sem todos esses traumas que a humanidade está vivendo nesse momento, você é visitável. É quase um museu na linha do tempo, seja de você, de outros tempos, que nunca conseguiu viver esse nível de liberdade, de consciência, de amorosidade. Seja você do futuro para ver se você está conseguindo. Os lugares que você foi ativado, os lugares que te ativou, também vêm te visitar. Seja para te dar força, seja para, de fato, te fazer acontecer. Eu lembro que me emocionei muito quando o Gustavo falou isso para mim. A partir dali, eu tive uma primeira noção de tempo não linear. E aí, eu fui mudando, a maternidade veio vindo, eu fui cada vez mais, como eu era muito liberta, né? Para mim, viajar no espaço, dentro desse planeta da Terra, era muito rápido. Eu vivia no avião, eu fui muito longe, muitas vezes. E eu estou ainda, né? Fazem 4 anos que eu não saio quase da minha casa, por dedicação a um ser que precisa dessa estabilidade de energia, de frequência, né? Eu entendo que essa minha filha precisa disso. Então, desse lugar, eu continuo tendo experiências. Sei lá, tem horas que eu sei que eu tô com meu marido e, de repente, a gente acorda numa frequência de uma vida que foi muito boa, muito expandida, e a gente consegue se conectar. E tem horas que a gente acorda numa frequência, ou dorme numa frequência, ou o dia vira numa frequência, alguém vem nos visitar e ativa, porque é um amigo fractal, uma amiga fractal, uma frequência de uma linha do tempo que não é tão positiva, e a gente se desentende e tem todas as sensações muito fortes no corpo, seja raiva, medo, ódio. E desse lugar, com consciência, eu tento entender que linha do tempo isso está, qual é a fractalidade, porque está acontecendo tudo agora ao mesmo tempo. E a hora que eu ganho essa consciência expandida, de trazer essa personalidade, essas personalidades, esse tempo para esse lugar e permitir que venha, eu ganho uma outra noção de consciência, uma outra noção de cura, uma outra noção de frequência. E eu, como para mim isso é muito novo, eu queria muito escutar de vocês. Quando vier, me puxa nas mídias sociais, conta pra gente aqui nos nossos canais de conversa, porque eu quero saber como está acontecendo esse tempo não linear para vocês, seja em formato de memórias, seja em formato de outras vivências vindo a acontecer, um pouco do que eu partilhei com vocês. Mas não sei, Gabi, conta um pouco do como foi pra você a multidimensão. Tem algumas experiências, são várias. Engraçado, porque a gente já teve essa conversa tantas vezes, né? E ouvindo você falar agora, é incrível como que essa dança das polaridades, a dança entre esses lados, para que se haja uma intersecção, acontecem, né? Porque enquanto você viveu esse processo, e que eu acompanhei de dentro, literalmente, com o nascimento da pequena e toda essa jornada, porque também casou com a jornada de origens, né? Porque a gente se conectou, foi mais ou menos ao mesmo tempo. E é curioso que eu estava num processo de expansão muito grande, eu estava na outra polaridade, eu estava naquela... vendo várias realidades, vivendo várias experiências, integrando esse processo de uma maneira multi. E quando a gente traz isso para esse humano, né, para esse humano físico, é aquela conclusão que eu compartilhei com você de que é muito menos sobre a espiritualidade que eu digo de um caráter multidimensional, né, de corpos, de realidades, espaços e tempos, e é mais do micro, do físico, né? Que era um grande questionamento que a gente fez em várias conversas, de que, poxa, se a gente está falando de 4.000, 5.000 anos de histórias lá do Oriente, que já se falava de chakras, de centros energéticos, de fisicalidade, e que o Ocidente pegou e isso colocou no formato de 7 chakras, 7 vórtices energéticos da matéria, e que, para mim, é muito óbvio, para você é óbvio, mas que para a grande maioria talvez não seja tão óbvio. A gente está falando de fisicalidade. A gente está falando de ressignificar a nossa consciência de fisicalidade, que foi o que eu fiz de 2012 para cá, né? Por mais expandida e por mais conectada que eu tivesse com essa espiritualidade, que por tempos eu não neguei, mas eu precisei desligar para conseguir viver na matéria, num ambiente muito hostil e que eu não tinha estímulos de desenvolvimento para isso. Mas de 2012 para cá, eu acho que eu vivi, acho que todos os futuros de 2012 para cá, né? E aí, hoje o marco da gente trazendo origens para o formato de podcast, trazendo de uma maneira muito mais confortável, aberta e com uma certa profundidade para falar de novo humano, esse novo humano nunca teve tão físico.
na minha opinião, sabe? Que é a minha necessidade hoje física de voltar para a matéria, de me cuidar fisicamente falando, de entender a dinâmica, de me conhecer, entender qual que é o tipo de alimento que me faz bem, o que não me faz bem, quais são as relações que de fato me nutrem, que é algo que eu trago Tipo de nutrição. de nutrição, que é algo que eu falo muito quando eu entro nesse universo da astrologia, que é o que eu trago na perspectiva de Casa 2, quais são os nossos valores. Para eu entender o mundo que eu quero me conectar, eu preciso entender de onde parte a minha conexão. E de onde eu quero ser nutrida e de onde eu vou nutrir esse campo. E eu sinto, né, Miguel, trazendo, já fazendo gancho para esse novo humano, é sobre isso. É sobre a gente entender isso para a gente conseguir, dentro dessas nossas viagens de espaço-tempo, conseguir voltar e conseguir habitar essa matéria, esse humano. Eu acho que é desse lugar que é a nossa busca, sabe? Deixa eu pegar esse ponto, porque de novo eu vou honrar, né? A Vanessa está muito próxima no nosso campo aqui, a Queiroz. Ela deu um workshop de integração de fractais. Era um óbvio, mas não estava traduzido tão lindamente como ela fez lá, tá? Que tem a ver com o teu DNA multidimensional. Ele é um limitador, né, de frequência energético-magnética, baseado na tua alma, no teu espírito, naquilo que já está nos futuros, mas ele também é baseado no teu corpo, no teu presente. No teu presente. Então ela falou uma coisa que para mim foi uma chave do ano, sabe? Que é, você só consegue dar o próximo passo espiritual, a próxima expansão espiritual consciencial, se o teu corpo estiver preparado para isso, a nível de corpo DNA. Se não tiver, e assim, isso desde a hora do vir para a matéria, né? Aquela coisa da alma escolher o pai e a mãe, porque tem algo naquela genética que permite o primeiro movimento de acoplar. Isso não para nunca. Toda vez que você renasce, você precisa do mesmo movimento. E aí, no seu próprio corpo, como é que tá o teu DNA agora? Como é que tá o teu corpo? Então, por isso que, de repente, vai, expande. Travei. E aí, tá todo mundo aqui na nossa rede fractal querendo voltar pro corpo. Seja atividades físicas, seja novas alimentações. Por quê? Porque a gente tá, de novo, precisando da próxima expansão. E a gente sente que sem o corpo, o DNA, que é uma dança no corpo físico, eu não consigo, ela não consegue, você não consegue dar o próximo passo, você não consegue dar o próximo passo. Então, desse lugar é muito importante a gente entender que é a matéria que sustenta o espírito. Exato. E isso, né, amiga, só fechando, né, fazendo o gancho com o que o sistema hoje vibra e entra em nós, o nosso corpo não está aceitando mais. Os disruptores hormonais presentes em alimentos, em agrotóxicos, em atividades que não permite que o campo energético entre em ressonância, consiga sustentar essa matéria e a gente consiga sustentar esses campos de consciência que a gente está agregando de novo no nosso ser, né? Agregando novamente no sentido de trazer dentro dessas viagens que a gente faz multidimensionais, voltar a integrar isso no nosso DNA físico. Então, esse movimento que ainda está muito dual, eu vejo dentro do sistema, e aí gera esses extremismos alimentares, e do outro lado, o sistema falando que, invalidando isso, é um grande reencontro desses dois, nesse ponto central, em que a gente consiga criar essa harmonia e viver esse novo humano com propriedade, né? Porque é tudo que te nutre, né, amiga? A gente falou rapidamente em alguns dos episódios que hoje não tem mais o domínio bélico na grande parte da humanidade, não tem mais o domínio religioso na grande parte da realidade, mas o que a gente instalou agora aqui, né, a gente falou acho que no episódio do Egito, da Eternamente Isis, que tem a ver com, cara, a média, o que a média se nutre da população planetária, existe a parte de entretenimento, existe a parte de alimentos, existe a parte de relação com dinheiro, existe a parte das religiosidades, existe a parte toda de entender, de fato, o que é viver nesse corpo. E tudo isso é nutrido de forma muito baixa. A qualidade maioria das nossas músicas é uma frequência muito baixa. Isso falando planetariamente, tá, gente? A alimentação, cara, comer altamente industrializado é uma frequência muito baixa de alimentos. Não tem vida naquilo, né? Não te faz subir, não te faz ativar. Indulgência aqui, ali, ok, faço isso. Gabi fazemos todos, né?
Mas assim, a hora que eu fico escravo do dinheiro, a hora que eu tenho que assistir todo o nível de violência, a sexualidade baixa e afins, né? Que hoje vem como entretenimento, toda essa religiosidade que ainda permeia o medo e o controle, tudo isso são camadas de controle da raça humana, muito mais Exato. sutis e elegantes e complexas, Exato. mas é a mesma. Exato, vem É de um disso outro que a gente tem lugar. que se libertar. Outras oitavas das mesmas 5 áreas. Você vai precisar das 5 áreas. Mas em muitos níveis de consciência acima. Esse é o processo. Exato. Bom, Vamos lá. novo humano. Gabi, você quer ler? Quero, claro. Vamos lá. Então, dentro desse novo humano, a gente está falando de uma consciência do amor como base do todo e não como sentimento. Como argamassa Né? de Como vida. argamassa, exato. O propósito divino, a alma possui na sua assinatura celular e energética, né? Que é tudo isso que a gente vem falando nos últimos episódios e que, para dar sentido, né? Essa nova frequência da Terra, que é a nova era e que menos de uma visão romântica e muito mais, né, de uma visão prática do que a gente está falando aqui, que grande parte desse episódio. Os novos chakras alinhados, e aí abre-se um parênteses para a nossa fala de 5 minutos atrás, que só vai se compreender novo chakra, que são os chakras transpessoais, que nos conectam com esse todo, se esses da fisicalidade estiverem muito bem estruturados e alinhados. Se não nada feito, não existe campo eletromagnético que circule aqui, que faça mágica, tá? A consciência do todo, que é o que você trouxe lindamente na sua experiência no metrô vindo para cá. As novas formas de pensamento, porque aí é aquilo, abre-se uma nova capa de cebola, né? Abre um novo campo em que as nossas versões de passado, presente e futuro vão entrar em ressonância e vão mudar novas formas de pensamento, novas formas de tecnologia, novas formas de alimentação, novas formas de tudo. O que tá dentro tá fora, gente. Exato. A primeira lei é hermética. Hermético, É o exato, mentalismo. O universo exato. é mental. O Exato. que tá na sua cabeça não é sonho, não é irreal, não é fantasia. É o início da realidade que vai ser manifesta. Exato. Enquanto você tiver de expansão de consciência, mais rápido é essa manifestação. É quase um eu sou, eu tenho, eu vou. Exato. E as coisas É muito rápido e por isso que é tão importante a gente estar em contato com o que de fato a gente pensa, sente, manifesta, porque aí vem as questões das canalizações telepatias, as aptidões de expansão de consciência, mediúnicas, etc. Isso tem que estar muito, muito alinhado, tem que estar muito bem orquestrado nessas dimensões, porque a força que isso tem é muito grande. A gente até fala, né, amiga, que ela só fala assim, imagina você se comunicar telepaticamente com 8 bilhões e meio milhões de habitantes. É impossível. É muito barulho. É muito barulho, é muito ruído, é muita dissonância. Então, como é que você quer expandir novas aptidões numa realidade física muito limitante ainda, né? Então, a gente está numa dissonância. Agora, quando você expande um pouquinho, eu não sei de vocês, dificilmente alguém consegue esconder algo, né? Exato. A gente chega no campo, você lê o campo da energia, da consciência da pessoa muito rapidamente. Eu sinto as pessoas inteiras ali. Talvez eu não esteja lendo palavrinha por palavrinha do pensamento dela, mas não preciso. E a gente traz essa questão de operar na nossa matriz original. Sim. E aí a gente vai para aquela ótica do DNA, na sua matriz perfeita, que não é só física, aí tem toda aquela discussão do episódio passado. O corpo fica mais leve, sutil e multidimensional. Então, é a hora que a gente consegue, de fato, entender qual que vai ser a dinâmica operacional em que a gente vai gerenciar tudo isso. Seja o nosso corpo físico com as novas demandas que vão existir, porque o físico é o que vai dar esse suporte, esse aporte para toda essa expansão que a gente está trazendo aqui para Origens, né? A comunicação com outras formas de vida no universo, porque aí, aquilo que está as above, so below, so within, so without. Assim como dentro, fora, assim como baixo, em cima. Então, a partir do momento que eu tenho uma tomada de consciência e respaldo da minha fisicalidade, a gente consegue ter a visão do todo de um outro lugar. E aí, sim, não é mágica ou coincidência. Aí, os saltos quânticos de desenvolvimento, de acesso de imagens que
que a NASA está compartilhando o Hubble e dessas tecnologias, é porque a gente está conseguindo ver além. Mas é a fisicalidade que está dando esse suporte para a gente ir ver além. Assim, o individualismo, o estar desconectado, é só uma proteção da 3D de consciência baixa que todos nós tivemos. O fato é que a gente já consegue entender por vários estudos de várias linhas que quando estamos em baixa frequência, tem um monte de espíritos e seres e consciências em baixa frequência. E quando você está em alta frequência, tem o quê? Borboletas? Não. A gente nunca está sozinho. A pergunta é quem você quer perto de você. Exato. Entendeu? Em qual frequência que você está querendo vibrar, operar e entrar em borboletas também. em campos de ressonância, né? Então, quando a gente fala sobre isso, a gente abre esse micro, entendendo que o micro nessa versão humana, ele abre para novas estruturas sociais mais colaborativas e orgânicas, para a gente não perder tanto tempo em estruturas patriarcais, estruturas piramidais, onde não é circular, não é comunitário, não é social. Nós somos uma comunidade. Como o comunitário consegue viver em unidade. Então, é desse lugar. Senão, não seríamos seres sociais, né? E aí, a gente entra para um processo das frequências energéticas elevadas em que não é a gente que vai subir para o 5D, como esse speech da nova era traz. É essa realidade. A gente já está aqui. A gente já está aqui. A gente já está coexistindo. A tua casa pode ser uma exato. É só dar para o Monte Shasta. Exato. É só você ajustar a sua antena energética para sintonizar com essas frequências, para que dentro do seu campo de ressonância você consiga vibrar e reconhecer e você ser um canal de transmissão na matéria para isso. Essa é a grande mágica do novo humano. Aí sim, a gente entra naquele universo que muitas referências já têm trazido para a matéria, que é a nossa habilidade de mudar a nossa realidade. Exato. De co-criar a realidade que a gente quer e manifestar isso rápido. É quântico, é rápido. Mas para isso, se a sua antena física, seus 7 chakras principais físicos, que hoje todo mundo já ouviu falar sobre isso, se isso não estiver bem alinhado, bem estruturado, se você não tiver uma boa estrutura física de matéria para sustentar isso, não vai acontecer. Todo mundo é muita gente, mas o que a gente fala é que tem uma consciência aí de 1/3 da humanidade. Não precisa ser 1 para 1, gente. A hora que a gente conseguir aí um percentual maior, e a gente não está tão longe, também não está 100% perto. Mas vamos para o próximo, para ir para o fechamento dessa conversa. Acho que quando nos movemos para a multidimensionalidade, o tempo e espaço deixa de existir. E o próximo já vai para o próximo, porque eu quero fechar com um texto que veio no metrô, e vocês vão entender a nossa conversa aqui. O próximo também, Gabi, por favor. Que a gente vai... A ciência e a espiritualidade um dia serão tão similares que será difícil separá-las. Pra gente é isso, tá, gente? Toda ciência que não leva em consideração hoje o fator que somos seres também espirituais, eu não consigo entender que para mim é uma boa ciência para cuidar da minha saúde, para cuidar da consciência que eu quero ter, para cuidar da minha filha, da minha família, das pessoas que eu amo. E assim como eu, tem muita gente chegando, né? Eu pesquiso esses novos humanos, parte do meu trabalho também lá no Trabalho de Futuros, tem a ver com quem são essas pessoas que estão chegando. E essas pessoas vão demandar, de fato, a não mais separação. Exato. E aí a gente consegue se interconectar, né, amiga? Que é o que a gente estava trazendo aqui. Porque a espiritualidade é menos sobre gente morta ou desencarnada, ou sobre ETs, e muito mais sobre todos os vocês que não estão na materialidade, que estão na multidimensão. Isso é ser espiritual. É menos sobre as linhas religiosas somente, também, mas é um também tão menor quando a gente ganha esse campo. E o último, por favor, que é uma frase que a gente repete bastante, que é do Nassim Haramein. Ele é um físico, ele trabalha muito com esse vácuo, né, que todo mundo bota na conta do vazio. E ele fala muito sobre que no vácuo, né, naquilo que está invisível, tem muito do conhecimento dos tempos. E ele entende tempo como a memória do espaço. E aí eu quero fechar, se você me permite, lendo é uma canalização, porque do jeito que veio tão rápido e me fez entender tanto esse tempo não linear, que eu não consigo nem não ler. Porque embora tenha sido eu, né, veio através de mim, eu até coloquei assim, tempo não linear, eu entendi, né? Então, tem menos a ver com entender a não linearidade ou o tempo como espiral. Tem menos a ver com isso, tá, gente? Mas entender que
a queda para o tempo linear se dá por proteção. A queda da consciência traz consigo a separação, não sentir o outro encarnado na mesma dimensão e todos os outros em multidimensões é proteção. Sem consciência expandida não se pode saber, relembrar, integrar, sentir, que é os prerrogativas de origens aqui lá do episódio 0, e principalmente amar todas as suas versões simultaneamente. Seria mais dor ou mais luz do que se pode suportar com pouca consciência. Entender o tempo como não linear é saber que suas sombras têm o endereço da sua queda para a terceira dimensão, que sua não consciência é proteção, projeção e plano divino. A jornada do tempo é a jornada da consciência. Quanto menos consciência se tem, mais tempo é linear. Mas as experiências espirituais são uma depois da outra. Quando expandimos a consciência, a experiência no tempo deixa de ser linear para ser simultânea, porque com consciência expandida conseguimos lidar com multipersonalidades, com fractais de consciência e multidimensões. Até atingir esse nível de consciência, você acreditará que é um indivíduo separado do todo, com ou sem experiências reencarnatórias, mas sempre linear. Um único ser no tempo, ao invés de múltiplos seres de muitos tempos e espaços. Para integrar tempos, há que se expandir consciência, e para isso, a jornada de ativar, subir para os 90%, o DNA multidimensional é essencial. O fato do tempo ser linear na 3D é proteção. Integrar multipersonalidades e fractais é desafiador, é dor e é também muita luz. E para seres com baixa consciência, poderia ser uma dor inconcebível. A integração de eras e a vivência do não-tempo para seres expandidos significa que sentem todos os seus eus o tempo todo. Ou o tempo todo que se é necessário sentir. Uma bênção que requer expansão e compaixão. O tempo como memória do espaço. Consciência de tempo e espaço pode ser reconhecida agora como consciência de espaços, memórias e não mais espaço-tempo. Porque se faz sentido, né, amiga? E acho que a gente encerra esse episódio, a gente encerra essa temporada, trazendo, olha, eu tô inteira arrepiada, porque é sobre as nossas curas, é sobre as nossas integrações, e a nossa habilidade de compartilhar as experiências para fazer sentido isso para as pessoas. Os futuros são muito particulares. Sim. No universo dos universos. Se de alguma forma a nossa própria experiência aqui te ajudar, o aqui e o acolá desse processo para o seu própria jornada a todas essas dimensões de futuros, a gente já fica feliz. Sim, mas é só um partilhar com a maior das intenções de facilitar um aqui e um ali. Sem dúvida. Gratidão, amiga. Gratidão, meus amores. E até a próxima temporada de Origens.